vas a entregar? Vale, ahorita pues. Entonces yo ahorita. Entonces digo yo que llegue a la casa. Dime saludos a la molacha que ves ahí. Vamos conhecer o projeto MAR. O MAR, Museu de Arte de Rua, é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, em parceria com as Secretarias Municipais de Cultura, Subprefeituras e Educação, que visa aprimorar a vocação da cidade para a produção de arte urbana e ampliar seu impacto positivo na cultura e identidade de São Paulo. Com obras de diferentes artistas em suportes como grafite, stencil e fotografia em grandes dimensões, o MAR entrega para São Paulo painéis em penas de prédios e em muros espalhados pelas 5 macro-regiões da cidade em um verdadeiro museu a céu aberto, interferindo da paisagem da população da maior metrópole da América Latina. Grandes artistas já passaram pelo projeto, deixando sua marca na cidade, como o Mundano, o Espeto, Verena Smith, Veracidade, Robinho Santana e muitos outros. O MAR, além de incentivar o desenvolvimento da arte urbana pelas ruas e avenidas da metrópole, promove intervenções com temática ligada à pandemia da Covid, em 2 eixos distintos, propostos pela Secretaria Municipal de Cultura. Em um deles, os artistas homenageiam quem está na linha de frente do combate à pandemia, como profissionais da área da saúde e entregadores. A outra vertente dessa edição do projeto, em um aspecto mais amplo e subjetivo, contempla obras que promovam esperança e alento às dificuldades desse período. Em 2019, foram mais de 30 obras de arte urbana em diferentes suportes, como grafite, stencil, fotografia e sempre em grandes dimensões. Na edição de 2020 do MAR, até o momento, foram contempladas 40 obras, e na edição de 2021, foi incluída mais de 100 obras. O prédio do Conselho Tutelar José Bonifácio e o Céu Parque São Carlos na Vila Jacuí recebem a obra da artista Bien Rosa, representante do coletivo Abayomi Atelier. A intervenção Folclore Nosso de Cada Dia faz uma releitura dos personagens folclóricos brasileiros, dialogando com a atualidade e promovendo a representatividade. Vamos ver a obra Lalex Caleb, Ler, Sonhar e Voar. Além de remeter à cultura local do bairro de Paraisópolis, o fato das crianças estarem empinando pipas, que são livros, traz
curiosidade e convida os alunos a entrarem na biblioteca do céu. Livros, assim como pipas, também levam as crianças a voarem com suas imaginações e sonhos. No mural também foi representada uma família dos povos originários brasileiros, a ancestralidade brasileira. Alexena. Sob o azul. Duas crianças se olham e refletem sobre o mundo em que vivem. Uma planta fruto de seu amor e esperança floresce e cresce entre eles. A empena de 440 metros quadrados do Incor recebeu o mural Saudação, pintado por Alexandre Orion. A obra monumental apresenta um mosaico de fisionomias criado a partir da imersão do artista no complexo Hospital das Clínicas. Orion utilizou 480 latas de spray ao longo de 35 dias de pintura para finalizar o painel, que é um reconhecimento aos profissionais da saúde e uma inspiração para todos nós. Em um momento em que o futuro carrega tantas incertezas, Alexandre Orion nos lembra da importância do humanismo, do trabalho honesto e da dedicação ao próximo. Entre as primeiras obras já entregues está a de André Mogli, na Rua da Consolação, 2538, intitulado O Verdadeiro Campeão é o Povo. O painel homenageia as mães durante a pandemia, destacando a sua força e determinação. Dualidade é o trabalho de Bárbara Goy e Kátia Suzui. Em contexto caótico e pandêmico, a obra mostra duas faces, dois caminhos e muitas escolhas. Como símbolo de força, nasce do chão a entidade feminina que, com o poder da criação, clama ao público a necessidade de olhar para todos os pontos de vista. Vamos ver a obra de Binho Ribeiro. Jorge Zilla. Homenagem ao berço do hip hop, que foi ali na estação São Bento do metrô, local do encontro dos amigos da década de 80. Luiz Bueno Caos. Augusta, graças a Deus, é uma celebração da diversidade cultural que caracteriza a Rua Augusta desde sua fundação até os dias atuais. Cadu Mendonça, o Cadumen. A ideia do painel, a cura, é motivar as pessoas a serem otimistas em relação à pandemia através de metáforas visuais de elementos da natureza. O rosto no centro do painel representa a grande miscigenação de que somos frutos e que tem cabelos de plantas e folhas em formato de coração. A borboleta em destaque representa transformações. A salamandra em segundo plano significa a superação de desafios, enquanto o pássaro e seu filhote representam esperança no futuro. Celso Guittari, com a obra Tevenauta no Deserto. Tevenauta, astronauta voador com cabeça de televisão, e as pílulas coloridas, que são denominados pelo artista como estimulantes visuais. Chiara Cozzolino, com Janelas Curiosas. A ideia inicial da obra foi trazer personagens femininas nas janelas, em tom divertido e uma escolha de cores com grande influência da pop art. Mas o prédio se mostrou muito mais, trazendo reflexões e revelando camadas de uma sociedade paulistana. O edifício tinha diversos pichos e, em respeito ao movimento do picho de São Paulo, as letras foram mantidas. A obra e o picho agora convivem no mesmo espaço.
Artista plástico Ciro Chu. Velocino de Ouro. A pintura Velocino de Ouro tem como referência a mitologia grega, do conto de Jasão. A ideia é trazer para a cidade uma obra de arte abstrata e figurativa, procurando mesclar símbolos e grafias diversas, tendo como inspiração traços e signos dos povos originários das Américas e África. Signos particulares que misturam a arte milenar e tradicional com expressões da vida contemporânea. Crioula. Híbrida, o futuro e retorno. Liberdade, liberdade, liberdade. Essas foram as palavras proferidas por uma multidão de pessoas pretas ao verem a corda que enforcava o soldado negro Chaguinhas misteriosamente arrebentar 3 vezes no seu pescoço. Além de abrigar a forca nos séculos XVIII e XIX, o bairro que hoje tem o status de maior reduto nipônico fora do Japão era o local onde ficava o Pelourinho, tronco em que os negros escravizados eram castigados. Esse bairro também recebeu as primeiras casas de pessoas pretas alforriadas. A memória negra da cidade sofreu e sofre um apagamento. Debaixo dos asfaltos das ruas, onde corremos distraídos, preocupados com o compromisso de cada dia, existem histórias que precisam ser resgatadas e contadas. Nesse início de 2021, Crioula deixou um mural nesse bairro tão significativo para a história do mapa da cidade negra de São Paulo. Memórias apagadas ainda hoje por um sistema notadamente colonialista e que precisam ressurgir nas cidades para que aprofundemos a reflexão de que não existirá futuro enquanto não adentrarmos de maneira crítica na discussão sobre a história do nosso país. Esse também é o papel da arte, o meio enquanto ativista. Vivemos uma disputa de narrativas e, obviamente, a memória daqueles povos que exercem mais poder econômico e político. Essas são as palavras ditas por Crioula nessa obra super importante. Denilson Baniwa e Dinas Miguel, com a obra Autorretrato. A obra é um autorretrato de um jovem Baniwa que chega na cidade com características ainda muito indígenas e acaba descobrindo um novo mundo para explorar. A obra é uma representação de jovens indígenas que saem de suas comunidades para a cidade para estudar e trabalhar e que se deparam com todo um mundo novo, com novas descobertas e conhecimento. Dinas Miguel. Tem lugares que têm mais riqueza nas pessoas do que nos objetos. Esse trabalho traz uma voz potente e ativa, buscando enaltecer as belezas existentes nas pessoas, visando gerar empoderamento, pertencimento e elevar a autoestima, elencando as favelas e aldeias presentes na região com as grandes figuras matriarcas pretas e indígenas e seus filhos que muitas das vezes são criados somente por essas grandes mulheres guerreiras. O artista Dinas Miguel tem como missão conectar pessoas e transformar vidas e lugares por meio de suas artes e projetos, com atenção especial de como seu trabalho pode impactar positivamente na vida e a alma das pessoas por onde ele passa. Em sua poética artística, resgata a história do povo brasileiro e de todas as nossas raízes e ancestralidade, que é muito presente em nossos costumes e modo de viver. Às vezes perguntam ao artista se suas obras falam de racismo. Não se trata de racismo, e sim de humanidade e vai muito além disso. Fala de acolhimento, de amor, reciprocidade, afeto, equidade, entre outras temáticas históricas pertencentes ao nosso povo. Traz à tona o questionamento reflexivo dos privilégios de como nós colocamos no lugar dos outros e como interagimos com o meio que vivemos e compartilhamos.
O mural é uma referência ao amigo grafiteiro Slicks, usando adornos de tribos em um diálogo entre a América do Sul e África, aproximando as histórias e afirmando a conexão da força ancestral. O personagem está sobre carros velhos e amassados, representando que a cultura e o povo transcendem o material mundano, hoje descartável em um mundo consumista. Outra obra de Enivo é Afro Jacaré, pintura mural localizada no céu Cidade Dutra para o mês da consciência negra, homenageando a cultura afrofuturista brasileira através de figuras e símbolos presentes na produção do artista. Itororó, mural em homenagem à Vila Itororó. Vamos conhecer as obras do artista e fotógrafo Felipe Morosini. Eu sabia que você existia e eu me vejo em você. É a tentativa poética de dialogar com a cidade e seus habitantes. Uma provocação sobre os nossos tempos, sobre a solidão urbana e principalmente sobre empatia. Alguém saber que você existe em uma cidade como São Paulo é importante. Alguém se ver em você, apesar das diferenças aparentes, é importante. Grupo OPNI. Cerimônias para assassinato de um negro. A obra é uma singela homenagem aos que lutam contra as injustiças sociais e principalmente contra o racismo. Ao revisitarmos as histórias de personalidades negras e guaianazes, chegamos ao 44º DP, 1978, caso Robson da Luz, um jovem negro que foi torturado e morto em razão de 3 caixas de frutas. No dia 13 de maio, a Associação Martin Luther King de Guaianazes realizou uma mobilização local. O caso repercutiu, gerando revolta na população, somando-se ao ocorrido dos 4 meninos banidos de jogar no time de vôlei do Clube Regatas do Tietê. Em julho, ocorreu um grande ato em frente ao Teatro Municipal, culminando no surgimento do Movimento Negro Unificado, que em 2020 completou 42 anos. O tema da obra remete ao artigo de Hamilton Cardoso, líder do movimento que, na ocasião, mobilizou e foi o grande porta-voz do ato. Personalidades como Abadias do Nascimento e Lélia Gonzalez foram de suma importância para a propagação do movimento. Angela Davis compõe a obra representando as manifestações ocorridas ao longo da história, simbolizando a revolta pelo assassinato de George Floyd. Obra Lélia Gonzalez. A obra Lélia Gonzalez anuncia a luta antirracista e o pensamento feminista afro-latino-americano que se transmutam através das culturas americanas, servindo como alimento que nutre a alma, abriga memórias e enuncia verdades na mesma medida em que serve de reflexão para comunidades da escola MF Saturnino Pereira, transformando a escola em uma galeria de arte negra e periférica. Tebas, o negro arquiteto. Esse trabalho faz parte de um projeto do OPNI Grupo chamado Quadro Negro, onde falamos de histórias de referências ou marcos históricos, onde o negro é protagonista. Nesse trabalho, o grupo fala um pouco de Tebas, um herói e artista visual da época antiga de São Paulo, onde através do seu trabalho conseguiu se libertar da escravidão
e recentemente foi reconhecido como um dos principais arquitetos do Brasil. Coletivo Vertigo Grafite. O Gaiteiro de Fiesta é um exercício de comunhão entre a cultura colombiana e brasileira, que se manifesta em dois elementos que as duas nações compartilham: a vasta herança africana que permeou para sempre a cultura local e a festa como ritual e palco de identidade. Guilherme Licurgo. Resistir. A obra salienta o difícil período que foi aquele momento pior da pandemia. Momento social que se refletiu também no âmbito cultural, que sofreu forte impacto, tanto do ponto de vista da relação presencial das artes, quanto dos seus desafios de sobrevivência. Faz-se necessária uma profunda reflexão que colabore para o enfrentamento e para a construção de políticas públicas e significativas. Resistir, resistir para existir, torna-se então um tema muito forte e pertinente ao momento que foi e também agora, né, que continuamos com a pandemia. Hannah Lucatelli. A artista apresenta uma mulher apoiada e plantada no solo, imersa numa atmosfera onírica. Discute a antropofagia com um ato de absorção e atravessamento de corpos, como um ritual selvagem de transformação permanente. A figura também projeta o passado mítico no futuro da era tecnológica, devolvendo o Brasil a si mesmo e enaltecendo a vida tribal e coletiva regida pelo feminino. Raigraf. Futuro ancestral traz uma ligação presente entre passado e futuro, abordando conceitos ancestrais como formas e elementos inspirados na natureza e geometria sagrada, através de uma linguagem contemporânea com inspirações futuristas. Propõe um mergulho subjetivo em nosso futuro através do reconhecimento e acolhimento de nossas ancestralidades. Vamos agora conhecer a obra de Jaime Prades. Ave Pindorama. A gráfica radical de Jaime Prades se caracteriza pelo desenho minimalista como estratégia de discernimento visual. A clareza do olhar propõe a clareza de mentes e corações. Propõe conquistar espaço e tempo expandidos em meio à desordem do cotidiano. A ave Pindorama, símbolo do Hermes, clama pelo amor à vida em todas as suas formas e cores, pelo amor à natureza, pelo acordar das consciências. Gil Costa. Reflorescer. Reflorescer nesse momento que vivemos. Nunca foi tão óbvio quanto a nossa ligação com a natureza é transformadora. Para florescer e entender que essa distância ou descaso com a natureza é destrutiva para nós. Karine Guerra. Expandir-se. A proposta para esse trabalho é fragmentada numa pesquisa iniciada em 2019 em parceria com a artista do corpo Yasmin Ribeiro, retratada nesta imagem. Em ensaio fotográfico e videográfico, a artista Yasmin interpretou em movimento a ideia do corpo feminino em amplificação, expansão.
Aliada à imagem do corpo está a imagem da casa em desconstrução, que aparece em muitas pesquisas da artista. Kátia Lombardo. Cuca SP, Projeto Tarsila Inspira. A pluralidade, beleza e o caos habitual da cidade é invadido por ícones das obras de Tarsila do Amaral, como a Cuca e as Botinhas. Na obra, a artista mostra a cidade por outros ângulos e propõe um novo olhar para o que existe, mas insiste em não ser visto. Lumumba afro-indígena. Retrato afro-indígena. A figura retratada com base em foto de RG propõe uma reflexão sobre a ruptura da individualidade oriunda de povos originários para adequar sua existência ao sistema social vigente. A máscara retrata formas de caramujos, remetendo à divindade do panteão iorubá Oxalá, que simboliza paz e esperança, atributos necessários para o período pandêmico do qual estamos atravessando. Luna Bastos. Afro-Latina. A obra tem inspiração na arte América Invertida de Joaquim Torres Garcias. Fala sobre migração, travessias e questiona o que entendemos como norte, através de uma pesquisa sobre o sentimento de pertencimento e a migração. A obra questiona como construir um espaço para si em meio a tantas travessias, a partir da identificação no processo de construção de identidades, memórias e subjetividades. Luna Buschinelli. Meu herói, esperança. Dialoga tanto com as pessoas que guardam boas notícias em suas casas, quanto as que encontram em embate direto com o coronavírus. Junto do produtor Luan Cardoso, a artista trouxe seu trabalho de nanquim em aquarela para os muros. A partir da releitura de um desenho antigo, Luana buscou recriar uma imagem que fosse capaz de acalmar corações e homenagear todos os profissionais de saúde da linha de frente que se arriscaram por todos nós. Robô versus monstro lutando sobre a cidade. A obra retrata duas das criações de Tim Burton em Batalha nos Céus de São Paulo. As tenazes do robô chegam até as mandíbulas abertas do monstro listrado, enquanto discos voadores se juntam ao tumulto. O desenho foi criado pelo cineasta especialmente para a cidade de São Paulo e a pintura da empena foi executada pela artista visual brasileira Lula Buschinelli, uma produção internacional da Rua 34. Magrela. Eu resisto. Eu resisto refere-se à resistência do feminino, da força da natureza, do respeito e da igualdade social. A figura de uma mulher representa o feminino que todos nós seres humanos temos. As mãos em mudra, que representa a energia vital da criação, a palavra presente, que é uma homenagem a Marielle Franco. Outra de sua obra é Um Céu de Anil Surgiu. Um Céu de Anil Surgiu é a proposta que construi junto com a Secretaria de Cultura São Paulo e o Consulado da Alemanha sobre a quebra dos muros que nos segregam, celebrando a unificação das pessoas e acolhendo toda a diversidade e complexidade de ser. Mariana Pavanelli.
Seres de luz. Inspirado em seres de luz e elementos da natureza, com a intenção de levar a frequência de alegria, trazendo uma mensagem de proteção e positividade. Marta Oliveira. Metamorfose. Metamorfose é um trabalho criado pela artista multimídia Marta Oliveira, que consiste em um mural localizado no Parque do Milcão, em uma empena do edifício localizado na Rua General Olímpio da Silveira, 427. Feito em estilo grafite, o trabalho foi executado pela Axé no Corre Produções e retrata duas borboletas em cores vibrantes, voando à frente de um sol reluzente que irradia raios de cor. Vamos conhecer agora as obras de Mauro Neri. Justiça Vidas. Um mural realizado na fachada de um prédio de 8 andares na Rua Augusta, esquina com a Rua Peixoto Gomide, pertence a um projeto de intervenções urbanas da Secretaria Municipal de Cultura intitulado Vozes contra o Racismo. Outra obra de Mauro Neri se chama Preta Veracidade. Vou citar aqui um trechinho de uma entrevista que ele deu para o próprio site. Abre aspas. No meu lugar de fala, um grafiteiro preto com origem o Grajaú, na periferia sul de São Paulo. Fiz em um prédio na Rua da Consolação 2223, quase esquina com a Avenida Paulista de São Paulo. A atual pandemia explicitou a prioridade à vida e, com isso, ajudou a perceber quais vidas parecem importar menos. Cada vez mais se faz importantes reflexões sobre gênero, racismo estrutural em si e em cada um de nós. Escolhi fazer uma arte que seja compreensível e que transmita com intensidade e beleza a urgência do que hoje eu acredito ser preciso dar mais importância: a igualdade social, visibilidade e representatividade. Fecha aspas. A obra é inspirada em Marielle Franco, Lélia Gonzalez, Angela Davis, entre tantas outras mulheres memoráveis. Essa arte pretende agradar, inspirar, influenciar, questionar e refletir sobre o que é importante ver na cidade de verdade, e exibe uma negra que também podemos chamar de preta, resumindo a infinidades de tons de pele escura com um grande cabelo crespo, também chamado de Black Power, com a escrita Veracidade e mãos sobre os olhos. Pode-se ler também pintado no corpo a frase: pode haver igualdade. Mundano. Operários de Brumadinho. Releitura da obra Operários de Tarsila do Amaral, pintada com lama tóxica de Brumadinho, o maior crime socioambiental da história do Brasil, como uma forma de homenagear todas essas vítimas. Outra obra de Mundano é O Brigadista da Floresta. A obra O Brigadista da Floresta, do artista Mundano, é uma releitura de O Lavrador de Café, 1934, de Cândido Portinari. O mural faz parte de projeto iniciado em uma expedição para a coleta de resíduos das queimadas na Amazônia, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica. A pintura foi feita com as cinzas da floresta, resíduos de crimes ambientais que marcaram o desastre socioambiental no Brasil de 2021. Os Tupis. Deus me dê grana.
Projeto e realização de Os Tupis, a pintura que evoca o terrível incêndio causado no ano anterior, onde o edifício ao lado veio abaixo, revelando a empena cega do edifício Caracu. O uso das cores quentes e elementos já conhecidos do repertório do grupo forma uma espécie de memorial lúdico. Ozzy. Rainha do frango assado, a rainha da cidade, Viva Alex. Homenagem a Alex Vallauri. Homenagem ao pioneiro da arte urbana e do grafite na cidade de São Paulo, Alex Vallauri, de origem italiana, nascido em Asmara, na Eritreia africana. Esse trabalho traz de volta o personagem mais emblemático criado por ele, a Rainha do Frango Assado, que foi um grande sucesso na 15ª Bienal Internacional de São Paulo, a festa na casa da Rainha do Frango Assado. Paulo Ito. O trabalho de Paulo Ito é um tributo aos profissionais da saúde em um momento em que sua atuação foi ainda mais heróica do que normalmente já é. Paulo Terra. Personalidades negras. A ação ou intervenção do mar salienta e atesta a obra de artistas visuais sobre esse difícil momento social, refletido no âmbito social e cultural que sofrem forte impacto imprevisível dessa pandemia. Tamanho impacto, tanto do ponto de vista da relação presencial das artes, quanto de seus desafios de sobrevivência. Faz-se necessária uma profunda reflexão que colabore para enfrentamento na construção de políticas públicas significativas para o setor das artes visuais. Trata-se da contratação do artista visual Paulo Terra, que questiona diante de sua arte todos esses novos desafios. Quinho Fonseca. Sociedade Plástica. O trabalho do artista Quinho Fonseca são notas de nossas lutas. Na pesquisa, escolheu alguns músicos e capas de clássicos da MPB para reproduzir em sua linguagem, fazendo relação da composição com o plástico, fruto de sua crítica social. Foi salva uma imagem dos stories do João Donato tocando piano, e o artista acabou se inspirando em sua bonita camisa. Rafael Hayashi. Maria. O trabalho faz parte de uma série de novas pinturas que o artista vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos e parte numa crescente sensação de descrença do ser humano por seu semelhante e um decrescente reforço da fé no sagrado como novo salvador. O projeto parte muito desse pensamento, onde saímos de um salvador para o outro em busca de uma nova segurança e alguém ou alguma coisa que nos oriente e nos compreenda. Porém, graças à estupidez, somos carentes de entendimento e com muito medo de tomarmos partidos de nós mesmos e encararmos nossas vidas com uma devida presença em todos os atos e em tudo que nos atinge. Isso nos torna facilmente controláveis e acreditando em magias, milagres e em novas verdades que acabam definindo e limitando o que somos nós, o que nós podemos ser e contra quem nos opormos. Para esse desenvolvimento da fé cristã, e o uso de imagens sacras tem sido algo que ele tem utilizado, sem tentar restringir a imagem desse Salvador ao cristianismo, mas sim se utilizar dele como um símbolo de domínio. Domínio esse conhecido por nós, já que faz parte da construção da sociedade na qual estamos imersos e rodeados de saberes e conceitos oriundos dele. Raul Zito. Esperançar, amar é um ato de coragem. Uma homenagem ao centenário de Paulo Freire,
um dos pensadores mais importantes da identidade filosófica e cultural latino-americana, símbolo reivindicativo dos direitos humanos em contraposição aos projetos neoliberais de desmonte educacional em curso no Brasil. Circunscrito no contexto de conservadorismo global, o painel foi realizado com técnica híbrida que mescla fotografia, lambe-lambe e pintura. Homenagem ao Festival Internacional do Circo. A Empena reverencia 4 palhaços queridos do Brasil: Benjamin de Oliveira, Piolim, Picolino e Agenor. Além disso, o artista homenageia o grande mestre das artes, Vite, que também tem uma das suas manifestações artísticas, a magia do palhaço, e conta com o mural ao lado. Robinho Santana. Diálogo sobre paternidade negra. Um possível diálogo sobre paternidade e construção da negritude com as crianças de hoje e de amanhã a partir de potências e exemplos positivos, para que todos sejamos moldados no amor. Algo sobre Nós é outra obra de Robinho Santana. Algo sobre Nós busca, para além de tantos significados, sobre a importância da educação e do conhecimento acadêmico popular ou ancestral como alicerce para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde o conhecimento é a cura. Sandra Raquel. O salto. No começo só havia o vazio, transbordando com infinitas possibilidades, das quais uma delas é você. O nada leva a tudo. No momento de crise, o medo nos faz mergulhar dentro de nós mesmos, em territórios desconhecidos e sombrios, porém profundos e muitas vezes férteis, possibilitando nossas maiores transformações. Simone Cis e Lau Guimarães. No fundo, tinha eu. A família da artista Tarsila do Amaral conta que o Abapuru seria um autorretrato da artista pintado em frente ao espelho. Na obra da Cis, o Abapuru vira uma lata de spray nas mãos de uma mulher que pinta a si mesmo, livrando de conceitos externos sobre ela. Teve um dia que me vi nua, de pés descalços, sentada nos meus pensamentos. Parecia outro, mas era eu. Decidi não engolir mais o outro. Precisava sentir meu próprio gosto, diz Simone Cis. Espeto. Com a obra João Gilberto, Aos Pais com Carinho. A pintura teve como objetivo deixar uma homenagem do artista ao cantor e compositor João Gilberto. Dica: Pra sempre Clarice. O mural foi todo inspirado no universo da literatura e das obras de Clarice Lispector, trazendo sua imagem, algumas frases e personagens e em outros momentos ilustrando as possibilidades que a leitura traz ao nosso mundo. Uma outra obra da Tica é Liberdade. A liberdade é essencial a todos os seres vivos.
que a todos seja dado o direito de viver suas escolhas, sem crueldade e sem constrangimento. Entender que o feminismo é uma luta necessária, olhar sem os filtros impostos pela sociedade e enxergar o quanto a mulher ainda é controlada, julgada e condenada por sua aparência, atitudes e escolhas que dizem respeito apenas à sua própria vida. É o início de um processo de libertação profundo. Tiago Conspi. A arte de Conspi pertence à sua série Estudos sobre o Silêncio, que retrata a experiência da vivência negra nascida na periferia de São Paulo e reflete sobre a criação de uma atmosfera hostil que adoece, despotencializa e produz a morte de homens negros. Com a arte, Conspi busca ressignificar as marcas do silenciamento negro nas relações cotidianas dos espaços de poder da cidade, gerando um debate sobre a figura do homem negro para além do lugar da violência. A pintura reflete o protagonismo negro influenciado pela cultura afropunk, atuando no reforço de sua própria narrativa, o direito do homem preto de ser e existir. Verônica Nuvem. Elas se curam juntas. O painel Elas se curam juntas representa a potência do amor e afeto entre mulheres, que a partir de trocas baseadas na solidariedade e confiança vão nutrindo um novo mundo com outras semeaduras e paradigmas. Um mundo onde mulheres possam definir a si mesmas dentro de suas próprias perspectivas, sonhos e utopias. Vini Meio e Felipe Bitti. Entre o analógico e o digital. Uma sequência de possibilidades com a tecnologia. A geração da qual os artistas fazem parte é uma das últimas a viver o fim da era analógica e o início da era digital. Uma geração que flutua entre ter uma vivência com o vídeo VHS e com o streaming. Pensando nessa capacidade bilíngue, Vini e Felipe trazem uma proposta de imaginar outras possibilidades para objetos analógicos e digitais. Viti e Jana Joana. Carrossel e Gira Gira. Os murais Carrossel e Gira Gira foram realizados dentro do céu Ticoatira, na zona leste de São Paulo. O projeto contou com a colaboração do Instituto Jardim da Infância para as ações educativas e mediação com a comunidade. A proposta dos dois artistas, Jana Joana e Viti, levar através da arte o seu universo colorido de alegria e felicidade para os dois painéis, um no painel conversa com o outro. A intenção do casal de artistas é impactar a comunidade local com seus desenhos lúdicos e criativos, principalmente as crianças, com a energia das cores e dos personagens que colaboram para a transformação do espaço público. Walter Rego. Arte do corpo. No painel situado na Avenida Ipiranga, Walter Rego, pseudônimo do artista Bruno Araújo, retrata um balé de linhas, cores e formas, movimentos e poses que aproximam desenhistas e bailarinos no campo do gesto e da expressão corporal, interferindo na paisagem do agitado e áspero centro da cidade. Arte do corpo é um convite à abstração e livre interpretação para a diversidade de pessoas que por ali passam. Zé Palito, com a obra Curitibana. Esta obra está localizada ali na Rua Abílio Soares, número 17, no Paraíso. Zezão.
O trabalho representa as águas de São Paulo, os córregos submersos da cidade. Soberana Ziza. Mural Baobá. O mural Baobá faz parte de uma série de murais que resgata as histórias apagadas durante o tempo, sob a importância do negro na história. Para esse mural, destacamos a origem da vida através da natureza e a sabedoria da medicina africana por meio das fitoterapia, tendo em vista que as mulheres são peças principal ao aplicar e difundir esses conhecimentos. Outra obra exposta da artista é Na Terra está a nossa ancestralidade. A arte traz uma mulher negra enraizada na terra e em suas mãos um colar de contas azuis, representando um colar encontrado em escavação arqueológica nas imediações do cemitério dos Aflitos, localizado na Liberdade. O cemitério dos Aflitos foi o primeiro cemitério público de São Paulo destinado às populações negras marginalizadas. Essa mulher árvore representa cada uma de nós que estamos na luta antirracista. A nossa base é a terra. A terra é a nossa ancestralidade, e nela se tornamos resistentes para continuar. Essas são as palavras de Ziza. As cores da arte fazem alusão ao colar que possui contas azuis de vidro, o que indica o pertencimento à religião de matriz africana.